No começo de maio, a Argentina ganhou as manchetes dos jornais por retirar da Espanha o controle da petrolífera YPF. A TV PUC foi atrás de responder: essa nacionalização é boa para a população argentina? Como os outros países enxergam tal medida? E o que o governo argentino fará daqui para frente? Fundada em 1922, a YPF, empresa de petróleo e gás, nasceu estatal e foi privatizada nos anos 90. Nesse período, sob o governo de Carlos Menem, a Argentina precisava recuperar o dinheiro perdido em sucessivas crises. 20 anos depois, os fatores para entender o país são outros. Na política, a presidente reeleita Cristina Kirchner perde popularidade. Na economia, acusações de protecionismo da produção local e maquiagem de dados econômicos, especialmente da inflação. E na área energética, predomínio de empresas estrangeiras. Essa empresa que entrou lá na época do governo Menem, nos anos 90, investiu praticamente nada, manteve sempre uma política predatória. A Argentina era, até o início dos anos 90, um país exportador de petróleo e de gás natural. Em poucos anos se tornou um país importador. O que acontece é que a situação econômica argentina, isso gerado obviamente por medidas políticas que não foram as mais corretas, acabaram fazendo com que não houvesse incentivo a novos investimentos. O petróleo de verdade, o petróleo convencional, né, aquele petróleo que a gente se acostumou a ver em estado líquido, que sai por aquela torre jorrando, né, igual nos filmes, aquele petróleo está no fim, resta muito pouco. Então a humanidade está procurando hoje o chamado petróleo não convencional. É o petróleo que se encontra em condições extremamente mais difíceis do que o petróleo comum. Petróleo e gás natural, que se encontra misturado com rocha, se encontra em grandes profundidades, se encontra em condições em que a exploração é muito cara, extremamente cara. Você acredita que com essa medida da expropriação das ações, já que o dinheiro espanhol, o dinheiro da Repsol, não vai mais entrar na Argentina, que a Argentina por si só vai ter dinheiro e força política para assumir a YPF sozinha? Olha, aquilo que vai se economizar com a não saída dos recursos é um valor que não me parece suficiente para compensar a necessidade que a Argentina teria de investir. É possível que a produção de petróleo e de gás na Argentina ela aumente, mas talvez não a ponto de fazer com que a Argentina recupere a sua autonomia nesses recursos. Quando a gente fala nessa expropriação, a gente fala em impactos diretos sobre a população argentina ou a gente fala em impactos mais indiretos? Se você for analisar no curto prazo, quer dizer, o que pode acontecer com a população argentina a partir do momento em que tem havido essa expropriação? Absolutamente nada, quer dizer, do ponto de vista do petróleo, do preço do petróleo, o preço do petróleo já era determinado pelo governo, então não existe aí a possibilidade de uma liberação do preço do petróleo. O efeito imediato ele é mais fiscal, ou seja, a receita estatal se torna maior porque essa parcela do lucro, essa renda petroleira que até agora vinha sendo mandada para a Espanha, vai ficar dentro da Argentina, nas mãos do Estado argentino, podendo ser reinvestida em projetos de desenvolvimento, enfim, naquilo que o Estado argentino julgar que deve fazer. Você considera que a Argentina teve uma boa política de investimento? No final, na segunda metade da década de 90, a Argentina, inclusive, puxou a fila na América Latina, no Cone Sul, com as privatizações. Né? Depois veio o Brasil e uma série de coisas. Então, esses recursos que foram aportados foram muito importantes e foram utilizados de uma forma correta na Argentina. A partir daí, a partir do momento em que os recursos acabaram não sendo aumentados e não encontrando um ambiente político e regulatório que pudesse fomentar novos investimentos, eles acabaram, de uma certa forma, sendo suspensos. E frente a essa medida da presidente Cristina Kirchner, as relações comerciais entre a Espanha e a Argentina podem ser prejudicadas, ou seja, essa prática pode até afugentar investidores da economia argentina?
Não tenha dúvida, quer dizer, eu não diria só a Espanha como sendo, digamos assim, um país a estudar a redução de investimentos na Argentina. Não diria que hoje alguém suspenda o comércio internacional com a Argentina. Acho que isso é de interesse de todas as nações. Mas investimentos, aquele dinheiro considerado substancial, que vai entrar num país para retorno a longo prazo, esse dinheiro precisa necessariamente regras claras e que não sofram modificações políticas arbitrárias, como foi esse caso. Na verdade, o que a Argentina, o Brasil e tantos outros países deveriam fazer nesse momento é aproveitar esta correlação de forças desfavoráveis e avançar no sentido da recuperação da sua soberania. Por que esperar mais? Então vamos renacionalizar as telecomunicações na Argentina, no Brasil, em todo lugar. Vamos aproveitar, deixa, né, e ir em frente, que esse momento é nosso. Nós, do antigo terceiro mundo, nossos países emergentes, né, vamos ocupar realmente o nosso lugar no mundo. E para ocupar um lugar no mundo, tem que ocupar um lugar dentro dos nossos países primeiro.